digno tu és, digno tu és santo. Oh, aleluia. Levante a mão, dá um glória a Deus bem forte. Oh, aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui dentro do templo. Glória a Jesus. Vamos abrir a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelos e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém. Os irmãos podem assentarem-se. Quando olhamos para a palavra de Deus, principalmente aqui nesse versículo que lemos, nós encontramos João Batista apresentando aqui uma salvação de arrependimento. E vimos que o São Mateus aqui fala que João estava no deserto. Ele não estava em Jerusalém. João Batista estava no deserto. Por que que João estava no deserto? Porque a palavra bem diz, o profeta Isaías expressa: voz do que clama no deserto. A voz que clamava no deserto não era a voz de João Batista, mas sim daquele a qual ele propagava. Então, quando João gritava lá no deserto e dizia voz do que clama no deserto, ele estava se referindo a Deus. Ele estava dizendo: Deus está clamando no deserto. Deus está chamando no deserto. Agora, por que Deus estava no deserto? O lugar de Deus não era no deserto. O lugar de Deus era no templo. Por que Deus estava no deserto, se o lugar de Deus era no templo? Hoje aqui, quando nós cantamos, eu pelo menos senti Deus aqui dentro do templo. Aqui é o lugar de Deus. Você também sentiu Deus, porque aqui é o lugar de Deus manifestar-se. Nós seríamos os mais infelizes dos crentes se nos reuníssemos e não sentíssemos mais a presença dEle. Como em muitos lugares que existem por aí, onde há muita movimentação, muita propagação, mas a gente vê e percebe que Deus não está no meio deles. É apenas movimentação humana. Agora, por que Deus sai do templo e vai para o deserto? A explicação está nos mesmos evangelhos. Abra a Bíblia em Lucas, capítulo 3. Você vai entender por que Deus sai do templo e vai para o deserto. Lucas capítulo 3, verso 1 a seguir. Me acompanha aí na leitura, eu vou ler aqui. Eu estou falando pausadamente para você entender o meu raciocínio aqui.
capítulo 3, verso 1 diz: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Olha aqui de novo: veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Lucas também fala que Deus se retirou para o deserto. Mas por quê? Aqui está a narrativa de Lucas denunciando o que estava acontecendo dentro do templo. Veja bem, Tibério César era o imperador, Pôncio Pilatos era o governador da Judeia, Herodes era o tetrarca. O que é um tetrarca? Era o governador de uma quarta parte de uma província. Esse era o tetrarca. Então tinha o máximo, mas tinha um que separava uma quarta parte, chamava-se o tetrarca. Da Galileia era o Herodes. O seu irmão Filipe, ele era tetrarca da Itureia e também da província de Traconites. E Lisânias, que era um outro, tinha também, ele era tetrarca de Abilene. E agora ele denuncia aqui, dizendo, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Mas veja bem, pela ordem de Deus, não podia ter dois sumos sacerdotes. Teria que ter só um sumo sacerdote, porque dois já entra numa contradição de termos. Por quê? Porque sumo quer dizer acima, ou único, ou primeiro, ou aquele que comanda, o maioral. Este é o sumo sacerdote. E por ordem de Deus, no templo tinha que ter só um. Mas agora vem o Império Romano. Nós sabemos que os impérios, eles vieram sendo distribuídos conforme o sonho de Nabucodonosor. Vem lá o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano. E no Império Romano, no período desse império, foi que Jesus nasceu. E foi nesse período que João Batista despontou também a sua pregação lá no deserto. Então foi nesse período do Império Romano que João Batista começa a pregar a respeito do nascimento de Jesus. Então veja bem, houve essa corrupção dentro do templo no Império Romano. Porque o Império Romano descobriu, e Flávio Joséfo fala muito disso, que o Império Romano percebeu que o povo judeu só dava ouvidos ao sumo sacerdote, mas não ouvia ninguém mais. Podia ser o imperador de Roma, que viesse falar com o povo judeu, eles não aceitavam. Mas quando vinha um sumo sacerdote, esse era o representante de Deus na mente deles, para eles era o representante de Deus. Então eles ouviam só o sumo sacerdote. O Império Romano vem e pega esse Anás, que era um judeu, mas que era um homem muito populista, era um homem político, politiqueiro, era um homem que tinha uma certa liderança no meio do povo. E o Império Romano separa ele para ser sumo sacerdote. E junto com ele, o Império Romano pega o seu genro chamado Caifás. Ficou tudo em família. Então ele era o sumo sacerdote, chama o seu genro e diz: tu vai me obedecer e nós vamos comandar o templo. Só que ali entrou a corrupção, já no colocar um segundo sumo sacerdote, porque a lei de Deus era só um. E aí eles violam a lei de Deus colocando dois. Por aí Deus já começa a se retirar. Bem porque, meus irmãos, Deus se retirou da cidade várias vezes. Quem não se lembra quando lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 11, Deus diz para Ezequiel: entra no templo e vê o que está acontecendo no templo. E Ezequiel estava indagando e conversando com Deus, e Deus dizia: eu não vou poder ficar mais aí dentro do templo e nem na cidade. Eu vou ter que me retirar para o monte, isto é, para o deserto,
porque eu não vou poder ficar aí. Mas Senhor, não saia daqui. Aí o Senhor disse para o profeta Ezequiel: entra no templo e vê o que está acontecendo. E ele entra no templo e vai entrando, e ele vê um buraco na parede. E o Senhor disse para ele: cava esse buraco, entra nesse buraco aí para você ver. E ele cavou, começou a cavar, e quando ele entrou para dentro, ele viu as paredes pintadas com idolatrias. Ele viu os sacerdotes com as mãos erguidas, viradas para o sol, adorando ao Deus Sol. E Deus disse: eu não posso ficar aí enquanto os meus sacerdotes têm uma vida dúbia, uma vida dupla. Aquela parede que tinham feito ali era para separar o pecado, mas o pecado continuava dentro. Não adiantava separar com uma parede. Eles tinham que tirar o pecado da vida deles para poder servirem a Deus. Não adianta compartilhar um pouco de Deus e um pouco de pecado. Então os sacerdotes na frente do povo faziam sacrifício certinho. Traziam lá o bezerro, traziam as pombas, traziam as coisas do sacrifício. E perante o povo estava tudo bem. O povo é leigo. Então estava lá sacrificando e o povo: olha lá, esse é o nosso sumo sacerdote, está sacrificando. Mas atrás da parede tinha pecado. Atrás da parede tinha coisa escondida. Mas Deus fala com seus profetas, e graças a Deus pelos profetas de Deus, que vai lá no furo, onde está o furo na parede, e diz para o profeta: mete a mão nesse furo aí, derruba essa parede e vê o que está atrás da parede. Quando ele vai lá, ele vê os homens adorando ao sol. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmão. Deus não te fez para adorar o sol, Deus te fez para adorar a Ele, na beleza da sua santidade. Ele é digno de adoração, e desde o início do culto eu sinto que Deus está aqui dentro do templo, e vamos nos esforçar para Deus permanecer aqui dentro do templo, porque é aqui que nós receberemos a glória dEle e o poder dEle na nossa vida. Mas Deus não pode permanecer onde tem pecado. E aí Deus fala com o profeta Isaías: vamos retirar lá para cima do monte. E aí vem esses impérios mundiais. E houve então, irmãos, antes de Jesus nascer, 400 anos de silêncio, que Deus não falou mais com a nação, Deus não falou mais com eles. E nesses 400 anos de silêncio foi que desenvolveram esses impérios mundiais. Começando lá com Nabucodonosor, depois vem os Medos, e depois vem o Alexandre com o Império Grego, depois vem o Império Persa. Esse persa foi o mais terrível que existiu. Por volta do anos 80 a 100 antes de Cristo, esse império predominou. Tamanha foi a corrupção desse império que a história conta que eles chegaram no templo do Senhor sacrificar um porco. Era para pôr uma ovelha, onde era para pôr um cordeiro, que era a ordem de Deus. Não, para abominar bem, colocaram um porco e sacrificaram no altar do Senhor. Para você ver a tamanha corrupção que estava, e é por isso, agora você está entendendo por que Deus se retirou do templo e foi para o deserto. Deus não podia ficar lá, porque Deus não coaduna com o pecado. Deus não tem sociedade com o pecado. Deus não tem sociedade com as coisas erradas. O que afasta Deus de nós é o pecado, mas o que aproxima Deus de nós é a santificação. Então vamos santificar. Quanto mais você quer Deus perto de ti, vai santificando a sua vida, para Deus não se ausentar da sua presença. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta palavra. Oh, aleluia! Deus está falando aqui essa noite. Então, para você entender o porquê que Deus estava no deserto, foi por causa da corrupção, foi por causa da desobediência. E aí Deus vai lá para o deserto. E o sumo sacerdote do Império Romano era Anás e Caifás. Quando Anás entregou, depois de 15 anos de reinado como sumo sacerdote, foi passando de filho para filho. Ele tinha 5 filhos. E foi passando para os seus filhos.
Isto é, a mesma ideia, o mesmo tino, a mesma corrupção foi seguindo de pai para filho, de filho para filho e filho para filho. E aí estava esta situação lá no templo em Jerusalém. Mas o sumo sacerdote de Deus estava no deserto. João Batista, vestido de peles de camelo. João Batista não podia vestir as vestes sacerdotais, porque as vestes sacerdotais estavam no templo. João Batista não podia comer as comidas sagradas do templo, porque os Anás e Caifás tinham tomado conta das coisas sagradas de Deus e profanado. Então ele não podia comer comida comum, aí comia mel silvestre. Ele era nazireu de Deus, escolhido por Deus. O seu pai era sumo sacerdote, Zacarias era. Ele também era da linhagem e ele estava ali cumprindo o seu ministério. Não podia vestir as vestes sacerdotais, pois bem, vou vestir pele de camelo. Não posso comer as coisas de Deus lá no templo, pois bem, vou comer mel silvestre. Mas eu não vou me contaminar com o pecado. Lute por tua salvação, se esforce por sua salvação, meu irmão. Jesus está vindo aí e em breve vai te chamar pelo nome. E você tem que estar preparado. Agora preste atenção aqui. Estamos vivendo aos dias que antecedem ao arrebatamento. E nós estamos vendo aqui nessa passagem bíblica que o Novo Testamento ele começa com Deus fora do templo, e o Novo Testamento encerra com Jesus fora da igreja. Veja bem, lá ele começa o seu ministério no deserto, não no templo. E agora, lá em Apocalipse 3:20, vem Deus e diz numa das cartas para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Esse chamado, eis que estou à porta e bato, não é para o pecador lá fora. Ele está falando a uma igreja. A igreja de Laodiceia. Aqui está o grande perigo, meus irmãos, de pertencermos à igreja de Laodiceia. Você não pode pertencer a este grupo de crentes. Mas já já eu vou te explicar qual é esse grupo de crentes da igreja de Laodiceia. É um perigo o crente ser Laodiceia. Por quê? Porque ele está à mercê deste mundo, ele está enfeitiçado por este mundo, ele está iludido por este mundo, ele está dominado pelo Deus deste século, ele está dominado por Satanás, mesmo estando dentro da igreja. E esse é o grande perigo, porque quando a trombeta tocar, esse crente não vai ouvir o toque da trombeta. Mas para mim e para você que estamos servindo a Deus com integridade, vai ser ouvido, o toque da trombeta vai ser ouvido. Você vai ouvir mesmo estando numa cama, você vai ouvir mesmo estando lá no campo, você vai ouvir o toque da trombeta mesmo trabalhando no moinho, você vai ouvir o toque da trombeta, porque você já está aguardando a volta do teu Salvador. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. E vai João Batista e começa então a pregar no deserto. E lá no deserto ele começa a propagar a Jesus. Quando você pede para o pecador ler a Bíblia Sagrada, não peça para ele ler lá no livro de Gênesis, porque ele vai demorar muito até chegar em Jesus. Ele não vai entender muitas coisas lá. Peça para ele ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, para ele ler todo o Novo Testamento. Aí depois ele vai lá para o Antigo. No Gênesis começa a ler. Por quê? Porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Isto é, coisas que estão lá no Antigo Testamento, nós vamos entender só lendo o Novo Testamento. Por exemplo, quando estava o Isaac lá no Monte Moriá para ser sacrificado, lá estava o Abraão para sacrificar, e a pergunta ficou no ar:
Qual é a pergunta que ficou no ar? Não era uma pergunta física, não era uma pergunta para dar uma resposta somente humana, mas era uma pergunta espiritual, era uma pergunta eterna: aonde está o cordeiro para o sacrifício? E ficou no ar aquela pergunta, embora apareceu lá um cordeiro no meio dos ramos, e a qual o Abraão usou para sacrificar e não precisou matar o seu filho. Mas ali havia uma figura do Messias. Aonde está o cordeiro que o próprio Isaías profetizava? Vai nascer um. Ele era homem de dores, ele era homem de sacrifícios. Isaías diz que ele não tinha aparência, não tinha formosura, olhávamos para ele, nenhuma coisa desejávamos. Mas ele foi moído pelas nossas iniquidades e pelas nossas transgressões ele foi transpassado. Mas quem é esse? Aí aparece o João Batista agora no Novo Testamento, às margens do Jordão, apontando para o povo, e apontava para ele e dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sinta aí, irmãos, esse Cordeiro de Deus que tirou o pecado da sua vida. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro veio, se apresentou, nasceu, cresceu, apresentado por João Batista. Aí está ele, adore, sirvam a ele, busquem a ele. E aí Jesus começa então seu ministério. E aí vem a primeira chamada que eu quero falar essa noite. A primeira chamada é para ser salvos. Então veja bem, Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um chamado para a salvação. Quando Jesus faz esse chamado, ele está tratando com a humanidade na questão de vida eterna. Porque quando um ser humano é gerado no ventre de uma mulher, ele tem um primeiro desafio por toda a sua vida, que é tratar desse assunto. É o assunto da eternidade. Porque desde que ele é gerado no ventre da mãe, ele nunca mais vai morrer. Nunca mais vai extinguir. Vai morrer o seu corpo físico, mas vai ressuscitar para a vergonha eterna, ou vai ressuscitar para a vida eterna. Mas esse espírito nunca mais se extingue, nunca mais termina. Então, quando essa pessoa vem e nasce, ela tem todo esse tempo para tratar desse assunto, o assunto da eternidade. Aonde é que eu quero passar a minha eternidade? Aonde é que você quer passar a sua eternidade? E se a pessoa viver 20 anos, pois bem, a pessoa teve 20 anos para tratar desse assunto. Se a pessoa vive 50 anos de vida, ela teve 50 anos para tratar desse assunto. E Deus é tão bom que entregou para o ser humano resolver isso. Ele deixou a porta, ele abriu a oportunidade. E Deus predestinou dois caminhos, o da salvação e o caminho da perdição. Então, nos atos de Deus está predestinado. Agora, para nós é que temos que decidir. Se eu vou para a perdição eterna, não precisa eu fazer nada. Se eu vou para a perdição, é só seguir no curso deste mundo. Não precisa fazer nada para ir para o inferno. Agora, para ir para o céu, tem que ser tomada uma decisão. E essa pessoa pode viver 100 anos, como eu falei. Essa pessoa tem 100 anos para resolver esse assunto. E eu te pergunto aqui essa noite, visitante que aqui está, você já resolveu este assunto na sua vida? Ou ainda está pendente? É um assunto muito sério, porque isso fala de eternidade. Isto fala de vida eterna ou de perdição eterna, aonde o profeta Amós diz que muitos estão no vale da decisão, mas a palavra diz que são poucos os que são salvos. Aí vem Jesus e diz: quando você encontrar a porta, porfiai por entrar nela, porque a porta é estreita
Então você viu a porta, visualizou ela, entra logo, irmão, porque ali está a salvação da tua alma. Te esforça para entrar nessa porta. Então a palavra de Deus vem falando conosco nessa noite para haver este esforço. Eu entrei por esta porta, muitos aqui entraram por essa porta e hoje estão se esforçando para se manter dentro dessa porta. Oh, aleluia. Então, meus amados, siga avante, servindo a Jesus, sabendo que você primeiro foi chamado para ser salvo. Olha para o teu irmão e diz para ele: você tem certeza da tua salvação? Pergunte a ele aí. Você tem certeza que se você cair morto agora, você vai para o céu? Me ajuda no som, um pouquinho mais de som, meu irmão. Você tem certeza de que se Jesus tocar a trombeta agora, você vai ser arrebatado aos céus? Você tem que ter certeza de salvação. Nós fomos chamados não para ser crentes. Você não foi chamado para pertencer a uma igreja somente. Você não foi chamado para cantar no grupo somente, para cantar no coral, para subir no altar como um pastor, como um obreiro. Antes de tudo isso, nós fomos chamados para ser salvos. E como salvos nós congregamos, como salvos nós cantamos, como salvos nós ofertamos, como salvos, aleluia, nós dizimamos, como salvos nós frequentamos a casa de Deus. Então eu não venho para o culto porque eu sou pastor. Eu vou no culto hoje porque eu sou pastor, eu tenho que estar lá. Eu vou no culto hoje porque eu sou um evangelista, eu tenho que estar lá. Hoje eu vou no culto porque eu sou uma cantora e eu tenho que estar lá. Hoje eu vou no culto porque eu sou um diácono, eu tenho que estar lá. Não, meu irmão, você tem que vir no culto porque você é salvo. Oh, aleluia, você é salvo. Nós somos salvos através do sangue de Jesus Cristo. Então nós temos que ter esta convicção, servir a Deus porque somos salvos. Esse é o primeiro chamado que a palavra de Deus nos faz, nos convoca. 11:28 de São Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora em São Mateus 4:19, Jesus faz um outro chamado, quando ele diz assim: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Agora o chamado é para seguir Jesus, para ser pescadores de homens. Então agora Jesus faz um chamado para o trabalho. Então ser salvo é uma coisa, trabalhar para Jesus já é outra coisa. Já é cumprir um ministério, já é desenvolver os dons que Ele nos deu, granjear mais alguns talentos, granjear mais alguns dons, algumas vocações, para bem melhor fazer a obra de Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa, que fazer a obra de Deus tem sido confundida esta expressão em muitos lugares. Tem pessoas que pensam: eu quero ser um obreiro. Pensam que fazer a obra de Deus é pregar num microfone somente, porque isso também faz parte, mas a obra de Deus não é só isso aqui. A obra de Deus, eu quero fazer a obra de Deus, então eu quero ser consagrado a um presbítero, ao presbitério. Eu quero ser consagrado a evangelista para mim fazer a obra de Deus. Por exemplo, era chamado um obreiro para ele ser consagrado a diácono. Ele não é consagrado para ser um diácono, porque aí ele vai ser um mau diácono, porque ele não é. Ele é consagrado para ser. Não, está errado. Por que o diácono é consagrado a diácono? É porque ele já tem vocações de diácono. Ele já é um diácono. Ele já trabalha como um diácono. Ele já se esforça como um diácono. O ministério apenas vê e reconhece. Olha aí, esse jovem, a igreja primitiva fez isso. Escolheram 7 homens de boa reputação, idôneos, maduros, cheios do Espírito Santo, trabalhadores, e o ministério apenas confirmou, porque chegaram perante a igreja: está aqui o Felipe, está aqui o Nicolau, está aqui os 7. A igreja olhou para eles e aprovou.
A igreja viu em Filipe que ele era cheio do Espírito Santo. A igreja viu em Filipe que ele era um trabalhador, porque ia servir as mesas, ia puxar cadeiras. Então a igreja observou, o Filipe, sim, ele está sempre puxando cadeira aqui na igreja. Sim, o Filipe, ele está sempre arrumando alguma coisa. O Filipe está sempre fazendo algo na obra de Deus. Aí o ministério apresenta, ótimo diácono, aprovado pela igreja. Porque ele já... Agora, quando consagra para ser, camarada nunca carregou uma cadeira. Nunca carregou uma mesa. Nunca fez nada de diácono. E é consagrado a diácono. Vai ser um mau diácono. Porque ele vai passar, vai ver a cadeira torta, não vai endireitar a cadeira. Ele não tem essa visão, ele não é diácono. Ele é diácono só no título. Ele vai passar, vai ver um papel de bala no chão, ele vai até chutar o papel de bala. Porque ele não é diácono. Mas quando ele é um diácono nato, chamado por Deus, ele vê um papel de bala, ele já vai juntando, ele já vai ajudando a obra de Deus, ele vai apagando as luzes quando não tem nada na igreja, ele já desliga lá o ar-condicionado, ele já vai trabalhando porque ele é um verdadeiro diácono chamado por Deus. Então o obreiro, irmão, tem que ter essa convicção, que ele foi chamado primeiro por Deus. Eu vou dizer uma verdade aqui, que quem sabe você vai ficar um pouco chocado. Mas eu, na minha vida ministerial, antes de eu ser presbítero, evangelista ou pastor, eu não tive o privilégio de ser diácono, mas sempre trabalhando na obra desde criança. Desde os 9 anos fazendo a obra de Deus. E um dia fui orar por uma irmã velhinha que estava partindo para a eternidade. Ela olhou para mim, antes de morrer, olhou para mim e disse assim: Eliseu, eu vejo 3 estrelas na sua cabeça. E eu olhei para ela: irmã, o que é essas 3 estrelas? E ela disse: é ministério. E eu fiquei feliz. Amém, então eu vou ser diácono, presbítero e vou chegar a ser evangelista. Na minha mente foi isso que eu imaginei, eram as 3 estrelas. Mas quando eu fui consagrado, eu fui direto a presbítero, devido à necessidade da obra de Deus. Só que antes de eu ser consagrado a presbítero, evangelista e pastor, tudo isso que acontece na minha vida como pastor já acontecia antes. Orei por pessoas cancerosas antes de ser presbítero e Jesus curou. Fiz cultos ao ar livre antes de ser evangelista. Fazia muitos cultos na praça, nas ruas, antes de ser um evangelista. E Jesus curava, fazia maravilhas naquele lugar, porque o título não faz o obreiro. Não adianta ter título disso ou daquilo. Você precisa ter a unção de Deus, a aprovação de Deus na sua vida. Está sentindo a presença de Deus aí, meu irmão? Eu sei que essa palavra está calando no teu coração. Vai recebendo a palavra de Deus aí no teu coração e prepare a tua vida, que Deus tem algo grande a fazer aqui nessa noite. Oh, aleluia, chamados para o trabalho. Quando Deus chama para o trabalho, preste atenção. Quando Deus chama para o trabalho, saiba que um dia também Ele vai te cobrar o trabalho realizado. Ele chama, você vai ver nas parábolas, você vê aquela parábola dos talentos. Um ganhou 5, granjeou mais 5, deu 10. E o Senhor vem para pedir em conta. Aí chegou naquele que tinha deixado só 1 talento. O que tu fez com o teu talento? Ah, Senhor, ele era tão pequeno, era só 1, os outros tinham 5, os outros tinham tanta coisa boa, e eu era só aquele talentinho, eu acabei enterrando ele e deixei para lá esse negócio. O que o Senhor fez? Amarra ele e lança nas trevas exteriores, porque foi um servo mau e negligente. Está entendendo, irmão? A responsabilidade que nós temos no trabalho do Senhor. Nós temos uma responsabilidade grande diante de Deus e diante das almas. Você precisa desempenhar o seu talento, desempenhar a vocação, desempenhar o dom que Deus alcançou para ti. Saiba disso, irmão, que quando você chegar na presença de Deus, Deus não vai pedir que tamanho era a tua casa aqui na terra.
Deus não vai pedir que carro você usava. Deus não vai pedir que terno você usava. Porque às vezes a preocupação nossa do crente, principalmente do ano 1980 para cá, aonde entrou essa doutrina da prosperidade, aonde entrou essa doutrina da troca, né, da oferta pela bênção, aonde entrou esse sentimento de que quem tem mais dinheiro está mais perto de Deus. Tem crente que pensa assim: o irmão lá tem um carro novo, tem uma casa nova, Deus é mais com ele do que comigo. Mas quem é que disse isso? É a mentalidade dessa pregação que estão pregando no mundo atual. Da prosperidade, de querer ser rico, de querer estar no topo, de olhar só para dinheiro, só para as coisas financeiras. Mas e as coisas de Deus ficam onde? Tem crente iludido, enganado com coisas materiais. Irmão, tudo que você vê aqui está entesourado para o fogo eterno. Tudo que você vê, Jesus mesmo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Não se apegue o que esse mundo é ilusório, é ilusão. Você tendo que comer, o que vestir, e a bênção de Deus vai dando glória a Jesus. Está tudo certo. Oh, glória a Deus. Não despreze o pobre, não despreze o pequeno. Tem gente que despreza o crente por ele ter uma bicicleta usada. Tem gente que despreza o crente por ele não ter um carro. Esse é um pobretão, deixa para lá esse pobre, como que Deus não estivesse com ele. Veja bem, não estou pregando contra ter posses, não é isso. Não estou pregando contra você ter as bênçãos materiais, não é isso. Eu estou pregando contra desprezar o pobre. Achar que o crente pobre não tem Deus na vida. Achar que o crente que ganha o salário mínimo não é crente. Quando a trombeta tocar, vai ter muita surpresa. Muita surpresa. Oh, aleluia. Por isso Davi orava: Senhor, não me deixa rico demais para mim não ensoberbecer. Também não me deixa pobre demais para não precisar andar roubando. Mas me abençoa o suficiente. Você pode dar glória a Deus, irmão? Quando Jesus te chamar lá, Ele não vai pedir a cor da tua casa, Ele não vai pedir a tua conta bancária. Olha, meu irmão, quanto tu tinha lá na poupança, quanto tu armazenou lá na tua casa. Jesus não vai perguntar isso. Quando chegar lá, Jesus vai perguntar as almas, os talentos, o que Ele entregou nas tuas mãos para fazer, o que você fez para a obra dEle. Meu filho, eu te entreguei esse talento, você não pregou, não abriu a boca naquela parada de ônibus, você não abriu a boca naquela fila de hospital, você não abriu a boca naquele funeral, você não abriu a boca, meu filho, naquela praça. Deus está falando, Deus está falando aqui essa noite. Te prepare, meu irmão, que Deus quer te usar nessa última hora. Este é o segundo chamado, mas temos o terceiro chamado. Esse é glorioso e é maravilhoso. Esse terceiro chamado, abre a sua Bíblia, leia comigo aí. Glória a Deus. Está em Mateus 25, 34. O que diz ali? Vinde, benditos de meu Pai. Oh, aleluia. Qual foi o primeiro vinde? Vinde a mim, todos que estáis cansados. Qual foi o segundo vinde? Vinde após mim e vos farei trabalhadores. E qual é o terceiro? Vinde e entrai no reino. Oh, aleluia. Vinde, benditos de meu Pai. Olha para o irmão que está aí do seu lado e diga para ele ou para ela: você é bendito do Pai. Diga: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Está preparado para entrar lá, meu irmão? Está pronto aí para entrar lá no céu? Oh, aleluia!
Quando você lê o livro de Apocalipse, você lê no capítulo 4 o convite que João recebe. Quando então João vê um trono, naquela visão do trono, um assentado no trono. Aí aquele levanta-se do trono, vem até na porta e ele recebe um convite chamado pelo nome dele: João, sobe para cá, porque agora eu vou te mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Esse convite que João recebeu, ele chega no céu, ele viu, ele entrou lá, foi arrebatado, ele começou a ver os anjos, eles querubins, serafins, ele viu o trono, ele viu 7 trombetas, ele viu 7 castiçais de ouro. João começou a ver as 7 taças da ira de Deus, ele vê os 4 cavalos do Apocalipse, ele vê os 24 anciãos se prostrando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E João continua vendo, ele vê a noiva chegando, ele vê o cordeiro que estava atrás dele, ele vê o livrinho na mão do anjo, ele vê o livro sendo aberto, ele vê os 7 selos sendo tirados, ele começa a ver cada selo, cada revelação dada. João começa a ver a glória de Deus, e é esta glória que a igreja vai ver naquele dia. Vinde, benditos de meu Pai. Quando você receber esse convite, entrar nos céus pelas portas, você vai ver o livro com os 7 selos. Sei que lá eu vou ver Pedro, eu sei que lá eu vou ver Abraão, eu sei que lá eu vou ver Moisés, sim, lá eu vou ver o profeta Elias, que desceu fogo do céu, lá eu vou ver o profeta Enoque, que foi arrebatado ao céu, sim, lá eu vou ver muitos deles, o profeta Isaías, que profetizou sobre o Messias, lá eu vou ver o profeta Abacuque, eu vou ver Sofonias, Ageu, Zacarias, eu vou ver Malaquias, sim, eu vou ver todos esses profetas lá, mas eu vou dizer: deixa eu ver Jesus primeiro. Eu quero ver Jesus, eu quero ver o meu Salvador. Eu sei, meu irmão, que a fila vai ser grande para dar um abraço em Jesus, mas nem que eu seja o último da fila, pastor Iberte, mas eu quero ficar lá no último da fila, dizendo: vai chegar minha mão. Eu estou aqui por toda a eternidade mesmo. Aqui não vou viver 100 anos, aqui eu não vou viver 200, aqui não é 1000 anos, aqui é toda a eternidade, é toda a eternidade. Então eu vou ficar na fila, porque eu sei que em breve eu chegarei perto dele. Quantos aqui querem dar um abraço em Jesus? Quantos aqui querem dar um abraço? Fica de pé, faz assim com os braços, dá um abraço em Jesus aí, meu irmão. Sinta Jesus aí, porque João viu ele na ilha de Patmos. João viu Jesus na ilha de Patmos e ele está aqui essa noite. Prepara para cantar aí. Meu irmão, olha para mim agora aqui, para você dar glória a Deus. E já vamos orar. Qual é o segredo para Deus não sair do templo? Como saiu lá em Jerusalém, como saiu depois e foi para o deserto. Qual é o segredo, pastor Eliseu, para Deus permanecer no templo? É um só segredo, que também já não é segredo. É a santificação. É a santificação. O que é a santificação? É separação, meu irmão. Se separe do pecado. É só isso. Se separe da mentira. Se separe da corrupção. Alguém mandou assinar um documento fraudulento? Não assina. Não entra nessa. Alguém diz: vai, viola, assina aí, depois te põe o valor. Não faça isso. Isso é corrupção. Porque a Bíblia fala do ladrão e do roubador. O ladrão é aquele que mete a arma e passa aqui o relógio. Como é que eles dizem aqui em Porto Alegre? Se deu mal, caiu a casa. O que mais que eles dizem quando chegam? Perdeu o celular, perdeu agora tudo. Esse é o ladrão. E o roubador é o que rouba com a caneta. Rouba com a caneta, vai lá e pá. Muito cuidado. Então santifique a sua vida. Santifique. Porque antes de orar, a Bíblia manda você vigiar. Não adianta orar a noite toda e não vigiar. Tem gente que ora a noite, semana toda e não vigia num ato.
perde tudo, perdeu tudo. Não adianta. Primeiro a Bíblia manda vigiar, vigia. Cuide do teu caráter, cuide da tua vida espiritual. Não minta, não roube, não se corrompa com este mundo podre. Não se corrompa, é isso que faz Deus permanecer dentro do templo. E é por isso que Deus está aqui no templo. É porque eu e você estamos santificando. A igreja está santificando. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Vai dando glória a Deus. Quem tem glória a Deus, dá glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Mas abre a tua boca agora e comece a exaltar o Rei. Exalte ao Senhor dos exércitos. Canta coral, canta grupo. Eu quero fazer o apelo. Venha para frente, irmão. Venha santificar a sua vida agora. O primeiro chamado é para ser salvo. Olha ali uma alma vindo para ser salva. Venha ser salvo. Jesus está aqui e Ele diz para ti, Mateus 11:28: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fardo está pesado, irmão. Amigo que me visita esta noite, está pesado o fardo nas tuas costas? Venha, Jesus quer aliviar o teu fardo. Venha, senhora, venha, Jesus quer aliviar o seu fardo. E a igreja vai dando glória a Deus. Olha aí a salvação de almas. É salvação de almas. Venha, milhares e milhares de anjos. Jesus te chama para ser salvo. Você precisa que ser voavam ao redor. Você tem que tratar desse assunto da eternidade na sua vida. Do trono. Você tem que tratar desse assunto. Que voava ao redor do Agora eu quero trono chamar aqueles para trabalho. Quer trabalhar para Jesus? Venha. Você que recebeu talentos, você que recebeu dons, venha para frente pedindo a graça de Deus para usar esses dons, para que Deus te use nesses dons espirituais. Venha. E no meio dos 7 castiçais. E abre a tua boca aí, meu irmão. Ore. A igreja me ajuda em oração. Ore. Ajude em oração, igreja. Era Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Abraça agora a tua irmã que está aí do seu lado. Teu irmão, irmã com irmã. Dá um abraço bem forte aí agora. E diga uma palavra profética no ouvido da pessoa. Diga alguma coisa para esta pessoa. Oh, aleluia, irmão aí no banco, faça a mesma coisa. Diga alguma coisa aí no ouvido da pessoa. Diga para ela, Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Diga para essa pessoa, você foi chamada para ser salva, você foi chamada para o trabalho, e em breve tu serás chamada para entrar no reino dos céus. Oh, aleluia, levante a mão, dá um brado de vitória, igreja. Dá um brado de vitória, em nome de Jesus.